Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos uma aula especial, né? Uma aula diferente, uma aula mais especial, porque todas as nossas aulas estão sendo muito especiais. Então, hoje, o que nós veremos? Primeiro é isso. O que é texto? Veremos também tipologia textual e veremos gêneros textuais. São itens extremamente importantes e que fazem parte da nossa rotina, fazem parte do nosso dia a dia. Nós produzimos muitos textos, porém, a gente às vezes não percebe isso, né? Nós não ficamos fazendo análise com relação a isso, mas a produção de texto ela é constante na nossa vida. Então, eu coloco aqui para vocês, né, o que é um texto. E às vezes a gente tem a ideia de que texto, né, é só aquilo que está escrito, só aquilo que a gente consegue decodificar, né, através da leitura, né, da junção ali das letras, das palavras, das frases, das orações. E não. Texto é algo muito mais amplo do que isso, né? Texto, de uma maneira geral, é aquilo que gera informação, aquilo que gera comunicação. Tudo que nos transmite uma informação é considerado um texto. O texto pode ser, né? Como isso, né? Eu estou produzindo textos aqui enquanto estou falando com vocês. Os textos podem acontecer de forma escrita. Gente, então os textos eles não são simples amontoados de palavras ou frases, ou seja, eles precisam fazer sentido. Acontece texto da forma, né, oral, na oralidade, com toda certeza. Acontece texto da forma escrita, sim, mas tudo isso tem que fazer sentido. Existem outros tipos de texto que a gente vai estudando aqui, né, vai lendo aqui, vocês vão observando, vocês vão perceber. Olha só, ponto importantíssimo num texto. Contexto. O contexto ele pode ser explícito, quando é expresso por palavras, o texto em que se encontra a frase ou a frase em que se encontra a palavra. Ou implícito, quando está embutido na situação em que o texto é produzido. Logo, a simples mudança de contexto faz com que a palavra madeira seja interpretada de maneiras diferentes. Olha só. Se, né, a gente está andando dentro de casa, aconteceu qualquer coisa, e você grita a palavra madeira. Vai fazer sentido? Dentro da nossa casa, a gente gritar a palavra madeira, a troco de nada? Não vai fazer sentido porque não está dentro de um contexto. Agora, presta bem atenção nessa situação. A mesma palavra sendo usada. Você está numa floresta, onde está acontecendo, né, a derrubada de algumas árvores, e alguém grita, né, madeira! E aí, vai fazer sentido? Alguém vai ficar lá, né, para ver o que vai acontecer? Provavelmente não. A gente vai, dar a linha daquele lugar, não é? Ninguém vai correr esse risco. Então aí é o contexto, é a mesma palavra, mas depende do contexto, depende da comunicação, da situação que estava ali para essa palavra poder ser usada. Outro ponto importante. Conhecimento de mundo, ou seja, experiência. As experiências que a gente adquire no decorrer da vida, especialmente, né, de comunicação, que é o assunto que a gente está falando aqui, sobre texto, sobre, né, essa fala, sobre essa comunicação, olha só o que diz respeito a isso. Ao longo de sua vida, o leitor adquire conhecimentos utilizados durante a leitura dos textos. O leitor constrói o sentido do texto quando articula diferentes níveis de conhecimento, entre eles o conhecimento de mundo. Quanto mais a gente adquire experiência de vida, sim. Experiência de leitura. Você vai aprendendo um maior número de palavras. Você vai aprendendo um maior significado dessas palavras. E você vai dando, né, e utilizando vários contextos para essas palavras. E isso vai fazendo com que a sua produção textual ela seja muito maior, né? Tanto na forma, né, da fala, quanto na forma da escrita. Então, quanto mais nós adquirimos, né, esse hábito de leitura que a gente sempre fala, né,
Todo bom professor de língua portuguesa ele vai falar sobre esse hábito de leitura. Então, quanto mais nós adquirimos esse hábito de leitura, melhor vai tornar a nossa produção textual. E aí, a gente falando, né, novamente de produção textual, nós vamos falar sobre... Se eu falar com vocês, né, que pintura, fotografia são textos. E aí, qual que é a ideia que vocês vão ter, né? Vocês acham que minha afirmativa é verdadeira ou não? Sim, é verdadeira. Por quê? Porque existem textos verbais e textos visuais, né? Quando a gente vai em algum museu, alguma galeria, alguma coisa desse sentido, ou quando a gente vê uma foto, né, de algum evento que aconteceu, aquilo dali está comunicando algo, né? Aquilo dali é um texto, está nos falando sobre algo, está nos transmitindo uma mensagem. Então, é um texto. Porém, não há ali as letras, não há ali as palavras, né? Não há aquela decodificação que a gente precisa poder realizar para poder fazer a leitura, mas está nos passando uma informação, né? Está nos passando uma emoção, está transmitindo uma mensagem. Então, isso também é um texto. Então, a gente chega no assunto chamado tipologia textual. Que, olha só pela palavra a gente já tem uma ideia, né, do que pode ser. Tipologia textual. Tipos de texto. E nós temos alguns principais tipos de texto que se encontram na nossa sociedade. Muitos estudantes confundem, há às vezes alguma confusão entre a tipologia textual e os gêneros textuais. Vamos imaginar o seguinte: a tipologia textual é um conjunto maior. E os gêneros textuais, eles se enquadram nas tipologias textuais. À medida que a gente for estudando aqui, vocês vão conseguir perceber isso. As tipologias textuais se dividem em narração, descrição, dissertação, exposição e injunção. E aí eu vou falando aqui, vocês vão conseguir perceber e identificar, né, essas tipologias, como elas acontecem muito, né, no nosso dia a dia, na nossa sociedade. A gente utiliza, nós produzimos textos de acordo com essas tipologias, né, de uma forma muito natural. Só que, como eu sempre falo, a gente não fica fazendo análise o tempo inteiro. Narração. Vamos lá, narração. Posso citar 2 exemplos de textos narrativos e que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu, todo mundo já praticou e a gente não tem muita noção disso. Por exemplo, né, vamos lá. Vamos pensar assim, quem gosta de futebol? E aí, né, passou o jogo e logo depois do jogo vão continuar ali na TV, ligadão. E aí a gente vai para determinados programas para poder ouvir, né, os comentários a respeito do jogo, né, dos jogadores, do juiz, quem foi bem, quem foi mal, o que aconteceu de certo, o que aconteceu de errado. Durante, por exemplo, né, o que está acontecendo o jogo, tem alguém que fica ali narrando o jogo, né? A bola tá com quem? Fez uma jogada de não sei onde, teve um gol, o juiz aconteceu isso. Não tem. Isso é um texto narrativo. É uma tipologia textual narrativa. Acontece naturalmente, né, em todas a nossa história de vida, vamos colocar, né, principalmente nós brasileiros, e é muito natural de acontecer. Quer ver outra? Uma série, por exemplo, né? Que hoje em dia talvez a gente assista mais série do que novela. Então, acontece da mesma forma. Você assistiu uma série, né? Assistiu um capítulo de uma série e você encontrou com alguém que, né, gosta dessa série também. Então, você vai narrar, né? Aquele episódio. É claro que se a pessoa, né, quiser saber, que a gente não contar nada antes. E você vai narrar aquele episódio. Então, ó o texto, né, a tipologia textual narrativa acontecendo de uma forma muito natural na nossa vida, né? E a gente sem perceber, porque não faz essa análise. Mas vocês estão vendo como é que a produção de texto ela acontece de uma forma muito natural? Olha só outra tipologia. A descrição.
Nossa, essa acontece, então, muito, muito. Vamos lá, vou colocar também duas situações. Carro, né? Encanta muito. Vamos supor que a gente viu um carro, né, fantástico, e, né, meu filho do meio é apaixonado por carro. Então, você vê um carro fantástico, né? Você chega para alguém e vai contar que você viu aquele carro. Você não vai apenas narrar, né? Porque a gente sabe que as tipologias sexuais também elas andam ali juntinhas. Você não vai apenas narrar, você vai narrar e descrever. Porque você vai contar as partes ali do carro, né? As partes que mais te chamaram a atenção, como o carro é, a cor dele, né? A roda, que tipo de roda que é, que tipo de farol que é, enfim. Você vai descrever aquilo dali. Aí vão fazer, né? Faz de conta que é para nós, né? Mais para nós mulheres, mas homem também gosta. Vai numa loja, vê um vestido maravilhoso, né? Os homens vê um outro tipo de roupa, né? Pode ver vestido também. E aí você vai descrever aquele vestido. Você não vai falar simplesmente que você foi em algum lugar, em determinada loja, né? Não vai apenas narrar isso. A gente vai descrever os detalhes do vestido, os detalhes daquela, né, daquela roupa, daquele tecido, daquele brilho, né, daquele modelo. Olha a tipologia textual, os textos sendo produzidos de uma maneira muito natural, todos os dias, rotineiramente na nossa vida. Nós temos também a dissertação, né? Normalmente dissertação argumentativa. Essa tipologia textual ela é muito cobrada, né? Nos vestibulares do Enem, concursos, muitas vezes provas que a gente vai fazer, né? Para poder entrar em determinada empresa, também acontece isso. A dissertação acontece o seguinte: a apresentação de um determinado assunto, você vai dissertar sobre aquele assunto e você vai emitir uma opinião. Normalmente a dissertação, né, principalmente quando é questão de prova, ela vem com uma situação-problema. Então você vai fazer uma análise daquela situação-problema, vai argumentar aquela situação-problema, vai propor uma solução para aquilo dali. Então a dissertação ela acontece dessa forma, né? Por isso é uma tipologia textual também, principalmente a gente visando, né? Provas, né? Chegar numa empresa, participar dos processos seletivos de empresa. Nós temos que ter, né, um conhecimento dos vários assuntos que estão acontecendo na sociedade. Claro que a gente, né, não vai ter profundidade em todos eles, mas a gente tem que ter ideia do que está acontecendo para a gente conseguir argumentar. Porque a gente só vai poder fazer uma argumentação, né, aquilo que a gente fala, né, argumentar com propriedade sobre aquilo que você conhece, sobre aquilo que realmente, né, você entende. Então, você vai conseguir argumentar com propriedade. Agora, quando a gente não conhece o assunto, não tem como você dar uma argumentação, né? A gente vai falar alguma coisa, mas é mais superficial. Então, por isso que a gente deve ter, né, essa leitura, começa a ler coisas, temas que interessam, para poder adquirir o hábito de leitura, depois vai ler, né, sobre os assuntos mesmo que estão acontecendo na sociedade, nas áreas, né, de trabalho de vocês, nas áreas de futuro trabalho de vocês que vocês querem, para a gente poder desenvolver esse poder argumentativo, para a gente poder realmente convencer o outro, né, daquilo, da nossa verdade, daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente quer, mostrar que o nosso ponto de vista, ele é mesmo, né, a melhor solução, ele é palpável, ele é concreto. Ó, gente, a gente tem também a exposição. A exposição também é um tipo textual, é um pouco diferente do que é argumentativo. Por quê? A exposição, nós vamos expor uma situação, a gente vai expor um problema, porém, a gente não vai dar opinião. É só uma exposição de uma situação, uma exposição de um problema, mas sem que haja a nossa opinião. E aí, gente, para poder finalizar nessa tipologia textual, o que a gente encontra? A injunção. Injunção. Na injunção, essa tipologia textual, então, com toda certeza,
Todos nós, né, já participamos dela, já produzimos, já fizemos várias produções textuais com relação a isso. O que é injunção? Olha só, quando a gente pega uma bula de remédio, é um texto, né, de tipologia textual da injunção. A bula de remédio, ela dá o quê? O receituário ali, de como você vai usar o remédio. Quando a gente pega uma receita de bolo, está instruindo como a gente deve, né, fazer todo o processo para poder produzir aquele bolo. Isso são textos injuntivos. A gente compra um eletrodoméstico, compra um móvel, vem lá, né, um manual para ver como é que faz aquilo dali funcionar, como é que monta o móvel. Isso tudo são tipologias textuais